Salve, rapaziada! Chegando pro 9º episódio do Trio de Ataque Podcast. Esse episódio vai estar bom, hein, moleque? Final da Champions, final da Europa League, quarta rodada do Brasileiro, que foi uma rodada difícil para muitos brasileiros no Cartola, né? Eu que fiz 10 pontos, achei uma rodada difícil, complicada, com muitas coisas inesperadas acontecendo. E o episódio promete, então. E teremos, como sempre, né? Vocês terão o prazer de escutar Pedro Henrique Kelly, Léo Afonso e João Marcelo Santos mais uma vez. É um prazer ter você aqui. Eu peço para que você siga a gente no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você está assistindo de podcast, no Breaker, no Google Podcasts, Apple Podcast ainda não está, mas Breaker, enfim, qualquer outra coisa que você esteja assistindo, Cashbox, qualquer outra plataforma, peço para que você nos siga. E caso você esteja no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e já vai deixando esse like aqui nesse episódio do podcast, porque nos ajuda bastante, tá? Então é isso aí, pode se apresentar aí, rapaziada. Prazer ter vocês de novo aqui comigo. Saudações, muito bom estar aqui mais uma vez. Vamos aí que tem muita coisa para comentar. E um salve aí para vocês dois. Eu me solidarizo ao Equador do nosso âncora. Foi realmente uma rodada lamentável no Cartola. Mas vamos comentar bastante coisa sobre futebol, que sempre tem algo aí para debater. Então, como eu já adiantei, hoje tem Champions League, quarta rodada do Brasileirão. A gente vai dar uma comentada sobre a final da Europa League. A ordem vai ser primeiro Champions, depois quarta rodada e depois a Europa League, que foi na sexta-feira. E a gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira, ele vai ser postado na terça-feira. Então você está vendo esse episódio aí, provavelmente na terça-feira, que foi no mesmo dia que foi postado, beleza? Então é isso aí. Champions League, Bayern pela sexta vez campeão da Champions, em uma final que não foi uma final tão, assim, que vai ficar para a memória, né? 1-0 meio ali amarrado, né? O PSG, o adversário do Bayern na final, buscou o ataque em alguns momentos ali do jogo, arriscou em certos momentos, porém teve menos a bola. O Bayern de Munique ficou com 62% da posse, enquanto o Paris Saint-Germain apenas ficou com 38%. E esse jogo coroou um herói talvez inesperado. Kingsley Coman, o ponta, né, da equipe do Bayern, fez o gol que deu o título aos bávaros, ao time alemão. E o Neymar, né, deixou a desejar um pouco. O Di Maria, que tinha aparecido muito bem na semifinal, não apareceu tão bem nesse jogo. Kylian Mbappé não jogou também muito bem. O Lewandowski ficou sumido também pelo lado do Bayern. É importante destacar que o Lewandowski não teve tanto destaque também assim na partida. Quem fez uma boa partida, além desses que a gente mencionou já como pontos, além desse que a gente mencionou como ponto positivo no Bayern, né, o Coman, foi o Thiago Silva pelo lado do PSG, fez um ótimo papel na defesa. E também o Manuel Neuer, que foi um dos mais falados, né, um dos destaques mais comentados após o jogo. O goleiro alemão se consagrou também com ótimas defesas que garantiram o título para o time alemão. E aí, rapaziada, todo mundo assistiu, foi um dos jogos mais assistidos aí, né, do Facebook, né, nos últimos tempos, né, do Facebook Live, foi um jogo bastante assistido pelo pessoal da TV a cabo, né, na verdade foi a maior transmissão da história da TV a cabo. O pessoal todo se reuniu para assistir aí por causa da quarentena, né, tá todo mundo em casa. E aí, o que vocês podem tirar de conclusão dessa final, desse título, mais uma vez, do Bayern, né? Alguns dizem que é o time talvez menos carismático, né, porque ganha muito o campeonato alemão, na verdade vive ganhando o campeonato alemão, e é um time meio sem carisma. O que vocês podem me dizer aí? Bom, o Bayern... Já vou abrir, na real, discordando do nosso querido âncora, porque acho que do trio ali de ataque do PSG, o Di Maria foi o que mais se destacou, principalmente no primeiro tempo. Mas o Bayern pela sexta vez é campeão, né? Se iguala ao Liverpool com 6 títulos, sendo assim o terceiro que mais venceu a Champions, atrás de Milan com 7 títulos e o Real Madrid que tem 13. Acho que vence o melhor time, vence o melhor conjunto,
jogando futebol muito bonito de se ver. Acho que já era esperado que o Bayern tivesse mais posse, né? Um time que roda muito a bola lá com os zagueiros, os volantes, e o PSG é um time mais vertical, né? Que quando tem a bola tenta acelerar rapidamente com o Mbappé, com o Neymar, com o Di Maria. Essa era o que a gente esperava desse jogo, né? Então, o Di Maria para mim foi o grande destaque aí do trio, que até foi substituído no segundo tempo, né? E apesar do Coman ter feito o gol da vitória, né, o gol do título, Coman inclusive que era jogador do PSG em 2014, saiu de graça, né, para a Juventus e depois foi parar no Bayern. Como o futebol tem suas voltas, né? É interessante. Mas para mim o melhor jogador da final como um todo foi o Thiago, do meio de campo do Bayern, que teve uma dominância ali absurda do meio de campo. Jogou muita bola, joga muita bola, para mim considero ele um craque ali do meio de campo. Dominou o jogo, o PSG não conseguiu anulá-lo na saída de jogo. E ele foi o grande destaque para mim, junto com o Neuer também, que fez algumas boas defesas que garantiram o caneco para os bávaros. Acredito que o PSG, no primeiro tempo, acho que teve mais chances de chances reais. O Neymar perdeu uma chance com a perna canhota. O Mbappé depois perdeu a chance mais clara, né? Que todo mundo comentou aí nas redes sociais. Enfim, foi uma grande final e agora passa a bola pro meu amigo João Marcelo. Como o Léo bem disse, foi uma atuação muito boa do Thiago Alcântara, que puta jogador, o senhor Thiago Alcântara. Dominou o meio-campo no jogo. Na minha opinião, foi o grande destaque do lado do Bayern de Munique. Eu sei que é meio precipitado falar isso, uma atuação coletiva assim tão boa, mas ele vem tendo esse grande nível de atuação há um bom tempo. Destaco também do lado do Bayern o Kimmich, fez uma boa partida, e claro, o Neuer. Sobressai o jogo coletivo, né? Sobressaiu o melhor time, coroou um trabalho muito convincente do Hans Flick, que foi crescendo durante essa temporada do Bayern de Munique, né? No começo, muita gente desconfiava, né? Depois da saída do Niko Kovac, como ia ser essa sequência do Bayern nas competições, e o resultado foi esse, né? Mais uma tríplice coroa do Bayern de Munique. E do lado do PSG, nada muito empolgante. E nada muito empolgante no aspecto coletivo, como já era de se esperar. E individualmente também nada a se destacar, né? O Neymar abaixo do que a gente esperava, o Mbappé também perdendo uma chance muito clara. Eu acho que ali eu já vi que o PSG não ia ganhar a final. Não pode perder um gol desses. Qualquer hipótese no jogo decisivo. E eu acredito que, venceu o maior e o menor time, o maior e o melhor time. E é isso. Se o PSG perdeu, eu estou feliz. Sinto muito pelo Neymar, mas é isso. Fica aqui a opinião do comentarista, com toda a licença. O Neymar realmente ficou bem apagado, especialmente ali no segundo tempo, né? A marcação do Bayern encaixou nele e ele não conseguiu criar nada. Acho que alguns momentos quando tinha 2, 3 em cima dele, ele poderia soltar a bola, porque, evidentemente, né, quando você tem 2, 3 em você, tem alguém livre do seu time. Ele segurando muito a bola ali, realmente o Neymar não foi uma atuação boa no segundo tempo. Acho que os primeiros 70 minutos talvez tenham sido bons sim, mas a partir daí, e o João Marcelo falou, né, quando, por exemplo, o PSG quando enfrentou a Atalanta, perdeu duas chances claras, o próprio Neymar foi o que perdeu as chances no primeiro tempo. Só que a Atalanta é um time que ofereceu mais chances para o PSG de fazer o gol. O Bayern não. O Bayern é um time muito bem treinado pelo Hans Flick, um time muito encaixado que se você não aproveitar a única chance que você vai ter no jogo, vai ser difícil vencer, porque você virar um jogo para cima desse time do Bayern é muito complicado. O time quando faz um gol, começa aquela avalanche, como foi contra o Barcelona, e é muito difícil. Não foi uma avalanche, evidentemente, porque só conseguiu aquele gol, mas para virar era muito complicado. E o PSG teve a chance no primeiro tempo de sair na frente do marcador e não conseguiu, e aí o Bayern foi melhor no segundo tempo inteiro. E também para destacar
para destacar também que quando o PSG precisou, né, de um homem ali, de um 9 para fazer gol, o Tuchel olhou pro banco e botou o Choupo-Moting, né? Ele tinha o Icardi disponível, o Icardi sentou no banco, não entrou no jogo. Achei curioso essa opção do técnico. O Choupo-Moting foi o herói da classificação contra a Atalanta, provavelmente. O Icardi não entrou Sei mais nem uma se foi vez. muito mérito dele, não, né? Vamos combinar. Choupo-Moting? Eu acho que não foi totalmente o mérito dele, aquela classificação da Atalanta. Foi oportunista, né? Não sei se justificaria uma opção dessa. Não, foi, com certeza. Mas, por exemplo, o cruzamento pro primeiro gol do PSG nas quartas foi dele pro Neymar, né? Que depois sobe pro Marquinhos e ele faz o gol. Então, assim, acho que teve um brilho, sim. Coisa do futebol, né? Evidente. E aí o Tuchel acabou optando por ele, não quis botar o Icardi. Achei bem curioso essa questão. E olhando para o lado do Icardi, é notável, né, a queda de prestígio dele quando chegou no PSG. Enfim, vamos deixar para o âncora completar a análise. Pois é, o Icardi, engraçado, né? Que ele começou a temporada muito bem antes da pandemia, mas. Quer dizer, a pandemia ainda continua, obviamente, mas antes da volta, né? Antes de rolar tudo isso aí, né? Melhor. Antes de rolar tudo isso aí que rolou, ele estava bem, ele estava fazendo bastante gol, estava completando bem o ataque. É engraçado a gente perceber isso, o cara é jogado no banco assim, dessa maneira, né? E o Choupo-Moting, eu creio que foi aquela coisa, assim, meio que uma superstição, talvez, do Tuchel, né? É estranho mesmo, porque o cara foi bem. Eu achei que ele foi bem. Ele deu um lançamento bom pro gol ali pro primeiro gol acho que foi do Marquinhos, se não me engano, no jogo contra o Atalanta, até me esqueci já. E o segundo gol ele também foi oportunista, fez, pá, na minha opinião, foi o herói mesmo daquela classificação. Só que, na minha opinião, foi total superstição do Tuchel, né? Não entendi exatamente o motivo de não preferir o Icardi, que é um cara mais técnico, obviamente, né? Aliás, eu não entendo nem o motivo do Choupo-Moting ser contratado, com todo respeito ao jogador, mas não vinha tendo muito destaque já fazia um tempo, né? E assim, isso mostra um pouco da questão do problema que tem no banco, o PSG, perdão. O PSG veio com um banco fraco para o jogo, né? O único jogador ali desse banco do PSG, talvez os três únicos que eu botaria, seriam o Draxler, Verratti e o Icardi. Eu não confio muito nos outros jogadores ali que estão no banco, né? Que são o Sérgio Rico, tem o Colin Dagba, né? Que é um jogador que veio, se eu não me engano, veio da base do PSG, do Diallo, que veio do Borussia Dortmund. Mas nenhum desses, na minha opinião, entregaria algo ao PSG, né? Então é realmente um problema ali no elenco do PSG. O PSG não tem muito no elenco muitos jogadores que entreguem, né? Que façam um jogo individual interessante, além, claro, do Neymar, do Mbappé, enfim, que aí é um caso à parte, né? Jogam realmente muita bola. Esse jogo, para mim, no Bayern, marcou a volta por cima de dois jogadores, Manuel Neuer e Felipe Coutinho. Na verdade, não foi nesse jogo que o Felipe Coutinho começou a dar essa volta por cima, né? Desde o jogo passado ele já vinha bem. Mas o Neuer, nessa partida, ele conseguiu chamar a atenção bastante, né? O Neuer, ele vinha há uns anos atrás já sendo contestado, tendo a seleção alemã, para o Ter Stegen, por exemplo, que agarra no Barcelona. Na minha opinião, sinceramente, o cara tá querendo voltar. Um dos melhores goleiros, né, dos últimos anos aí, na minha opinião, o melhor goleiro da década passada. Sim, minha pura opinião, eu sou fã dele, gosto dele. Para mim, esse jogo marcou, acho que foi o que marcou mesmo a volta, essa volta por cima na temporada de Coutinho e do Neuer, e aliás, o Coutinho que tem sido útil, né, pro Bayern de Munique em alguns jogos aí, tem entrado bem saindo do banco, e desse jogo ele entrou no lugar do Sérgio Gnabry. Eu queria ver a opinião de vocês em relação a isso. O Coutinho ainda tá dando essa volta por cima, agora ele vai voltar para o Barcelona aí. E o Neuer, né? O Neuer ainda pode entregar para a seleção alemã muito, ainda pode fazer muito pelo Bayern de Munique. E para vocês, foi uma volta por cima de fato ou não? Do Coutinho com certeza não. Discordo completamente aí do nosso âncora aqui, porque o Coutinho foi um mero coadjuvante nessa conquista aí do Bayern, né? Um reserva. O cara nem titular do time. Não consegue ser titular para um cara do Coman, por exemplo. Enfim, não concordo nessa questão do Coutinho, não. Um cara que, se tivesse jogado tanto essa bola, tivesse feito essa volta por cima, o Bayern teria pago o valor que tinha combinado com o Barça, né, acho que era mais de 100 milhões de euros, e não vai pagar, já tinha dito isso há muito tempo que não ia pagar.
o Coutinho volta ao Barcelona após esse jogo. O Neuer eu até acredito que sim, porque o Neuer teve ali seu auge em 2013, quando ganhou a Champions pelo Bayern, depois em 14 ganhando a Copa do Mundo. Acho que não é um goleiro muito regular, não teve atuações regulares, mas realmente o alto nível ele retorna nessa temporada, foi um dos grandes destaques da final, com certeza. Houve essa contestação no gol da Alemanha, mas acho que muito mérito do Ter Stegen, né, que inclusive nessa temporada estava, nesses últimos anos, vem agarrando muito bem pelo Barcelona, e aí gerou essa contestação, mas acho que não foi demérito do Manuel Neuer, não. Até porque ele já tem, acho que 32, 33 anos, né? Mas realmente é uma 34 grande. anos. Isso, 34, já tá aí caminhando pro final da carreira. Mas realmente foi uma grande temporada dele, mas do Coutinho discordo completamente. O Coutinho não foi determinante pro Bayern ganhar nenhum jogo. Ah, fez 2 gols contra o Barça, contra o Barcelona, que já estava batido, já estava ali 6-2. Ele entrou, o Barcelona já completamente desestruturado, meteu 2 gols, mas não foi Peraí, determinante. eu queria só corrigir, que eu falei que ele entrou bem na semifinal, leia-se nas quartas de final contra o Barcelona. Mas acho que não foi determinante para o título, um mero coadjuvante. Tava lá, entrou nos jogos, posou com a taça. O Odriozola, por exemplo, também posou com a taça fazendo 10 jogos na temporada, mas não acho que o Coutinho tenha dado essa volta por cima, não. Mas quem sabe nessa próxima temporada aí, não sei se ele fica no Barça também. Mas ainda acredito um pouco no Coutinho, sim. Acho que ele consegue ainda ser destaque na Europa. Enaltecendo aí o Neuer, eu gostaria de lembrar também que ele ficou um bom tempo parado por lesão e voltou e está mostrando que ainda pode ser decisivo, vestindo a camisa do Bayern. Acho que tem muita gente que ainda não dá ele o devido valor aqui no Brasil, mas isso é um papo para um outro programa. Mas, enfim, já demos aqui os devidos créditos a ele. Falar de outro jogador também que essa conquista da Champions fez um bem danado, que é o Lewandowski. Na minha opinião, encaminhou o título de melhor do mundo para o jogador polonês. Importantíssimo para ele. Claro, não acho que fez uma partida brilhante, mas todo mundo sabia que essa final de Champions ia ser importante para o Lewandowski e para o Neymar, que são dois concorrentes aí ao prêmio de melhor do mundo. E saindo vencedor, o Lewandowski tem essa vantagem. Eu, particularmente, achava difícil o Neymar levar o melhor do mundo, mesmo numa eventual conquista de Champions. Acho que outros tiveram um destaque maior. Mas, enfim, discutiremos ainda com mais detalhes essa questão do melhor do mundo. Em relação ao Coutinho, eu concordo com o Léo. Eu não acredito que seja, de fato, uma volta por cima. Acho que essa oportunidade de dar a volta por cima já passou há um bom tempo. É isso, o papel dele nos últimos 2 jogos, né, contra o Barcelona e agora na final, não foram determinantes. Né? Como o Léo bem disse, marcou o gol quando o Barcelona, os gols quando o Barcelona já estava batido e agora na final entrou só para cumprir, né, os minutos em campo. E, bom, não diria que deu certo no Bayern. Vamos ver qual vai ser o futuro dele. Espero que dê certo. Tem futebol para mudar a situação dele. Mas no momento eu diria que ele ainda tem que provar aí o seu valor. Só para destacar uma coisa do Lewandowski, o Lewandowski realmente é uma temporada incrível, acho que inclusive vai ganhar o prêmio de melhor do mundo, né, após o PSG não ter sido campeão. Não foi determinante nessa caminhada do Bayern durante esse mata-mata, né? Na minha opinião, não foi muito determinante contra o Chelsea, já era um jogo muito, já ganha ali basicamente, mas contra o Barça, né, faz só um gol dos 8, já é um gol ali, acho que o quinto ou sexto. E contra o Lyon só faz o terceiro gol que para matar o jogo e na final nem fez gol. Então o Lewandowski realmente não fez péssimas atuações, mas não foi o grande jogador para mim. Esse mata-mata da Champions, por exemplo, acho que o Gnabry teve mais individualismo, apareceu mais. Mas realmente eu acho que o Lewandowski é o grande candidato aí a bola, o The Best, né? Por falar em melhor do mundo, inclusive está rolando uma petição para pedir de volta o Ballon d'Or, tá? Então vamos ver se essa petição dá certo. Mas eu vou só esclarecer um pouquinho mais sobre o Coutinho que eu falei dele. Eu acredito que ele voltou a talvez receber um destaque assim no time do Bayern, entendeu? Por isso que eu falei, ele estava mais esquecido antes aí dessa volta do futebol. Por isso que eu falei que foi uma volta por cima.
não foi de fato, não fez grandiosas atuações, né? Contra o Barcelona ele foi muito bem. Porém, contra o Lyon e PSG não fez tanto né, tanto aquele away no jogo. Mas eu acredito ainda que no Barcelona, quando ele voltar, ele pode ainda fazer muita coisa e ele tem que dar a volta por cima, porque quando ele está numa fase boa, ele serve muito para a seleção brasileira, inclusive. Tanto que aí, recentemente, 2017, 2018, foi muito útil, né? Enfim, por aí. Então, só esclarecendo aí uma opinião. Eu acho que, na minha opinião, foi uma volta por cima, e se os dois não concordaram, tudo bem. Então, é isso. Então, a final da Champions League, mais uma vez, o Bayern campeão. O PSG vai ter que lutar aí para conseguir ainda a sua primeira Champions da história, né? Infelizmente ficou dessa vez como vice. Por sinal, os torcedores do Olympique de Marseille, que é o time rival, né, que tem uma Champions League, é o único time da França que tem uma Champions League, saíram às ruas da cidade para poder comemorar a derrota do PSG. Um detalhe, um fato que ocorreu aí essa semana. Bom, vamos passar então para Brasileirão. Quarta rodada, a gente teve jogos. Quinta rodada, perdão. Quinta rodada. Calma aí. Deixa eu refazer. Vamos passar então para Brasileirão, quinta rodada do Brasileirão. Tivemos jogos interessantes aí para comentar. Tivemos jogos como, por exemplo, Flamengo e Botafogo, um empate interessante entre os dois rivais do Rio, né, que foi decidido com 2 gols no final e polêmica, né? Internacional e Atlético Mineiro foi outro jogo destaque da rodada, porque envolvia 2 times que estão disputando nesse momento a parte do topo da tabela. O Inter venceu por 1-0 lá no Gigante do Beira-Rio. Outro jogo que merece destaque é Palmeiras e Santos, o clássico que deu a vitória ao Palmeiras, aí o Palmeiras tentando convencer, e venceu um jogo contra o Santos, o que é, de certa forma, interessante, né? Uma coisa que já dá uma tranquilizada nos torcedores que estavam preocupados com o desempenho do time, que até o momento era bem apático, né? Vencer o Santos até que foi uma coisa boa, porque o Santos vinha apresentando futebol melhor do que o do Palmeiras, né? Outro jogo que merece destaque é a vitória do São Paulo em cima do Sport, que manteve aí, quer dizer, que deu mais esperança ao torcedor de São Paulo e para Fernando Diniz, né? Que ainda estava passando por essa corda bamba, continua aí no cargo. Bom, e eu quero que vocês comentem um pouco aí sobre Inter e Atlético, né? Que foi um jogo que ia decidir o topo da tabela e terminou com a vitória do Inter, né? Muita gente acreditava no Galo, porém o jogo terminou com a vitória do Inter em sua casa. Um resultado importante, né? O Inter nem atacou muito nesse jogo, o Atlético Mineiro chegou com força lá no ataque, teve mais força ofensiva realmente, mas perdeu muitos gols, um problema que já vem sofrendo há muito tempo, né? No jogo contra o Botafogo perdeu também vários gols. O Inter aproveitou as chances que teve, foi mais efetivo e venceu a partida mesmo tendo menos posse de bola. Pouco importou, né, para o Inter de Kudê, de Eduardo Kudê. Aí. Queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre esse jogo, que bota o Inter, então, no topo da tabela do Brasileirão. Pois é, o embate dos técnicos estrangeiros, né, Kudê e Sampaoli, acho que vence o time mais pronto no momento. Vence o técnico que está há mais tempo no trabalho, desde janeiro, o Kudê é o técnico do Inter. O Sampaoli chegou um pouquinho antes da pandemia, né, e não conseguiu. Chegou ali em março, né, mais ou menos, e não e só começou a treinar a equipe desde a volta. E claramente, como o Kelly falou, o time do São Paulo ainda tem várias coisas a serem ajustadas. É um time que cria bastante, mas está pecando até em finalizar no gol propriamente. Foram 11 finalizações por parte do Atlético, só uma no alvo. E aí fica complicado realmente o Atlético fazer gols dessa forma. O Inter sem atacantes, né? Porque o Guerreiro teve uma séria lesão, o William Potker foi expulso no último jogo e também agora com uma lesão deve ficar fora acho que cerca de 3 semanas. O Inter corre no mercado atrás de um atacante com 3 volantes, né? Edenilson, Rodrigo Lindoso e o Patrick. O Patrick um pouco mais à frente, foi até que deu uma bonita assistência para o gol do Galhardo. O Galhardo fez ali uma espécie de falso 9, uma referência, talvez. Conseguiu o gol ali se fritando entre o Júnior Alonso e o Hever. E o Inter saiu vitorioso desse jogo. Como eu disse, um time mais pronto, né? Acho que um time
mas que nesse jogo não tentou ter tanta bola, não conseguiu tê-la, porque o Atlético, até pela questão de 3 zagueiros, movimentou muita bola lá atrás, dando mais liberdade para o Mariano e para o Guilherme Arana, são 2 laterais bem ofensivos. E o Inter, acho que mais equilibrado. O Galo do São Paulo ainda tem muita coisa a melhorar. É um time que já está num nível interessante, mas acho que tem muito a melhorar até para começar de fato a brigar pelo título, né? Porque já perdeu para o Botafogo, agora tropeça de novo, perde para o Inter, vai perdendo pontos. O Inter segue pontuando, só perdeu o jogo para o Fluminense, né? Lá no Maracanã. Então o Inter também é um time que muito competitivo, que vai brigar nessa parte de cima da tabela e no momento é o líder da competição. Um jogo muito bom, muito interessante de se ver. Pois é, uma vitória aí do Inter, do técnico Eduardo Cudê. Eu destaco, claro, a boa fase do Galhardo, né? Tá atuando, como o Léo bem disse, um pouco mais avançado, né, do que ele costuma, né? Ele é um meia de origem, tá fazendo muito gol, né? O Inter, ele tá precisando de um centroavante, né, propriamente dito. Tem condições para buscar outro, já está se lançando no mercado aí à procura de uma opção no ataque, mas o Thiago Galhardo está correspondendo, né? E acredito que o Inter consiga. É o time que eu aposto que tem mais condições de manter aí um bom nível no decorrer do campeonato. É um time com um trabalho mais sólido do que o Galo de São Paulo. E, bom, em relação ao Atlético Mineiro, eu acredito que o pessoal também precisa entender que o trabalho do Jorge Sampaoli é recente, como o Léo também disse, mais recente que o do Eduardo Cudê, né? E ele precisa, ainda está formando o seu time. Ele tem várias opções, né? Não é fácil você selecionar o time do Atlético com tantas opções assim. Ele fica variando as táticas conforme os jogos, não é sempre que isso vai dar certo. E perdeu mais um jogo. Não acho que o torcedor atleticano precisa ficar desesperado. Isso acontece, o Atlético continua nas cabeças e, enfim, tem tudo para manter aí um bom trabalho. Mas, enfim, aproveitando aí que estamos falando de Inter e Atlético Mineiro, acho que são 2 trabalhos que a gente deve ficar atento aí até o final do campeonato. Certamente vão dar bons frutos aí até o final da temporada. Ilustrando o que eu falei aí, né, do Inter ter aproveitado melhor as chances, foram 6 finalizações do Inter e 3 no gol, assim, foram 50%, né? Mas o Galo, né, pode até parecer ruim para alguns, talvez, mas o Galo fez 11 finalizações e apenas acertou uma no gol, que é um troço, assim, bem, né, duvidoso, assim, você fica, pô, caramba, a qualidade do Galo, ter apenas acertado uma no gol realmente é complicado, né? Uma coisa triste. Bom, a gente vai passar então para Botafogo e Flamengo, que foi decidido, né? Como eu já falei na apresentação aí do Brasileirão, foi decidido com 2 gols no final. Um golaço de Pedro Raul, atacante do Botafogo, de um voleio ali bonito, pegou bem na bola aos 47. E aos 51, no último lance do jogo, o Flamengo teve um pênalti a seu favor que o Gabigol converteu e deu empate ao jogo, né? O Flamengo, mais uma vez, bem abaixo, sem aquela alegria do ano passado, né? Nos jogos contra o Botafogo, pelo menos até aquele último jogo lá com o Jorge Jesus, né? Que foi aquele 3-0 do Flamengo, o Flamengo parecia um pouco mais animado, né? Parecia um pouco mais com vontade de jogar. E não foi isso que se viu nesse clássico aí, né? Contra a equipe alvinegra. E o Botafogo bem sólido em mais uma partida, né? Um bom trabalho defensivo, um bom trabalho lá no ataque também dos meninos. De um lado ali do Luiz Henrique, do outro também o Bruno Nazário. O Honda deixou um pouco a desejar, né? O Honda que ainda tem muita gente observando, prestando atenção. O Honda deixou a desejar mais uma vez aí. E o Babi, né? Também outro que estava tendo bastante destaque, acabou dessa vez ficando um pouco abaixo, né? Hoje, inclusive, no Flamengo, após esse jogo aí, a gente teve algumas notícias. A gente teve uma lesão confirmada do Gabigol, né, e uma lesão confirmada. A gente teve, na verdade, até um post do Arrascaeta, meio que dando um recado ali. Alguns disseram que foi um recado para
o Domenic Torrent, né, falando que ele estava 100% e tal, que ele não estava lesionado, que o pessoal ficou perguntando para ele isso, ele estava 100%. O pessoal disse que isso daí talvez tenha sido uma provocação ao técnico que não quis escalar ele no jogo contra o Fogão. E aí, Botafogo e Flamengo foi um jogo interessante, né? Um jogo movimentado, bacana, assim, legal para se ver às 11 horas da manhã. O que vocês acharam aí? Confesso que não gosto muito do horário do jogo, mas vamos analisar o jogo só para confirmar que o Rodrigo Caio teve a lesão durante o jogo, né? A gente viu ele saindo ali, foi uma lesão no adutor da coxa esquerda, próximo ali da virilha, né? Ele saiu para entrar a adutora. O Eu esqueci de Gabigol falar que o Rodrigo Caio se machucou também. Obrigado por me lembrar. E o Gabigol jogou até o fim, né? Inclusive fez o gol de pênalti. A lesão dele foi no reto femoral da coxa direita. Vamos ver o quanto tempo ele vai ficar fora. Acredito que o Rodrigo Caio seja um tempinho, né? Lesão muscular ali. E deu pra ver que ele não aguentou. Então, o Gabigol se foi até o fim do jogo, acredito que seja menos tempo. Bom, falando agora do jogo, o Domenech voltou a mexer no time, o que eu acho válido, só que eu acho que ele vem mexendo errado, porque ele saca do time o Arrascaeta, cara que fez o gol da única vitória do time até aqui no Brasileirão, e o Gerson, né, para botar respectivamente o Pedro Rocha e o Diego. Eu acho que ele deixa dois jogadores que estão com desempenho bem abaixo, que é o caso do William Arão no meio de campo e do seu Bruno Henrique lá na frente, que vem errando muita coisa, né? Acho que o Flamengo nos 30 primeiros minutos, como vem sendo recorrente, inclusive quando na partida contra o Grêmio, né? Fez um bom jogo, o Pedro Rocha conseguiu fazer várias jogadas interessantes, driblando ali para cima do lateral direito do Botafogo e cruzando. O Gatito fez algumas defesas interessantes. O Flamengo deu no primeiro tempo um total de 8 chutes, 3 no alvo. E o Botafogo não conseguiu. Teve uma grande chance, né, com o Luiz Henrique ali numa esticada do Botafogo. Acho que muito fruto do péssimo condicionamento físico do time do Flamengo, e a transição defensiva está muito ruim. Numa esticada, o Botafogo, a bola pro Luiz Henrique foi uma grande chance ali que ele acabou desperdiçando, o jovem Luiz Henrique, que é um jogador interessante para se observar. E aí, depois do 60 minutos, o Flamengo cai, o time inteiro cai fisicamente, tá claramente, os jogadores estão em má forma física, alguns acima do peso, mas realmente a questão física, os jogadores estão se cansando muito rápido. A gente lembra que o funcionamento do time do Jorge Jesus se exigia muito dos atletas, né? Precisava que todo mundo tivesse ali numa forma física excelente para o jogo fluir. E aí o time cai. O segundo tempo foi. O Flamengo teve a posse, não aconteceu muita pouca coisa no segundo tempo, para falar a verdade, né? O Botafogo. O Botafogo estava contente com o empate, quando estava 0-0. É bom se destacar isso. Tava acabando ali o jogo, tem uma bola que o Flamengo dá um chute para fora, o Gatito começa a fazer cera para dar chutão, jogo 0-0 ainda. E aí o Botafogo acha um gol no final do jogo ali, um bonito gol do Pedro Raul, mérito dele. Acho que o Mateuzinho fechou errado na hora de dar o pulo ali para não deixar a bola passar. Um bonito gol do Pedro Raul, que foi sacada do time, né? O Botafogo que prestou o Luiz Fernando para o Grêmio por R$ 1 milhão. Não entendia muito bem essa negociação, não vi vantagem para o Botafogo. Teve até que mudar um pouco a sua escalação, veio com 3 zagueiros. Mas o Botafogo estava satisfeito com o empate. E aí acha um gol, né? Mas acho que realmente o resultado foi para empate, ninguém merecia a vitória ali. E sobre o que ele falou nisso, que foi um pênalti polêmico, acho que polêmico só para quem entende de futebol, né? Porque o pênalti foi muito claro que o Marcelo Benevenuto abre o braço equivocadamente, mais do que o permitido, e o pênalti foi muito claro. Falam muito isso, acho que o Flamengo teve 2 pênaltis, né? Em 2 jogos seguintes aí, mas enfim, seguidos. Mas, enfim, foram 2 pênaltis. Se você contestar que os dois não tem como, realmente, em 2 lances de mão, né? O Flamengo, inclusive, para quem falar, a arbitragem tá favorecendo, o Flamengo teve gol anulado do Gabigol um pouco antes, né? Porque a bola aparentemente toca na mão do Bruno Henrique quando ele tá caindo no chão. Enfim, acho que a questão polêmica é só para quem não quer ver o jogo de fato, sem querer prejudicar um time ou outro, né? Uma análise tóxica. E foi isso, cara. Acho que o Botafogo fez um jogo competitivo, é um time que deu trabalho pro Galo do São Paulo, dá trabalho agora pro Flamengo, é um time que quando vai jogar dessa forma, acho que vai se sair bem, vai conseguir ser competitivo. Eu só tenho minhas dúvidas se for quando enfrentar o Sport, o Coritiba, o Atlético Goianiense,
vai conseguir se impor, ter a bola e se impor, vamos ver, mas acho que é um time que está fazendo um trabalho inicial bom no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, é impressionante como que o torcedor brasileiro ainda reclama da tecnologia sendo usada a favor do futebol e sendo claramente utilizada em decisões certas. Isso colabora para a permanência de uma discussão de favorecimento interminável, que torna o debate sobre o jogo muito raso. Isso falando um pouco mais da arbitragem. Partindo mais para o jogo, acredito que o empate foi justo, né? Analisando aí o desempenho dos dois times. Acho que o Botafogo acaba caindo, sem dúvidas, melhor, né? O Botafogo segue com um trabalho, vou dizer empolgante, mas justo, né? Está em 11º. Não é um time que tem grandes ambições aí para a temporada, mas não teve um início lá tão mal, né? Vamos ver como que vai se comportar no decorrer dessa temporada o time do Paulo Autuori. Enfim, do lado do Flamengo, sinceramente, eu não sei ainda o que o Domenech Torrent veio fazer com esse time do Flamengo, cara. A gente tem que ter, acho que o torcedor, ele tem que ter sempre a mente aberta a mudanças. Só que, de novo, o treinador veio para cá com o intuito principal de dar sequência a um trabalho, né? E ele vem mudando o time sequencialmente de uma forma que o torcedor não entende, né? Como a gente já disse, né? O Arrascaeta, que vem sendo, né, um dos lapsos criativos do time, claro que não está na sua melhor forma, mas ele foi barrado sem maiores justificativas, né? Houve, né, a hipótese aí de uma possível lesão, mas ele mesmo foi no Twitter. Olha a fase do Flamengo. Ele vai no Twitter depois postar uma mensagem falando que está 100% fisicamente, graças a Deus, como se fosse uma indireta para o treinador. Enfim, tenso, o ambiente do Flamengo preocupante. Não que isso seja determinante para o resto da temporada e que o Domenech tenha que sair imediatamente. Eu acho que o trabalho do Domenech ainda pode dar frutos a um certo longo prazo, porque caso contrário, meu amigo, o Flamengo vai ter que pagar uma boa nota aí pela rescisão do técnico. O Flamengo assinou aí uma multa elevada, não me recordo o valor, conto aí com a ajuda de Léo depois para auxiliar. Mas, enfim, é preocupante. O Domenech tira o Pedro Rocha no jogo. Enquanto ele estava consideravelmente bem, e era dos grandes, uma das válvulas de escape do time do Flamengo, que estava sofrendo bastante em questão de criatividade. O Domenech vai lá, tira ele, como tirou o Everton Ribeiro no jogo passado, quando ele estava sendo um dos melhores em campo. Então é bizarro essas tomadas de decisão. De novo, tem que ter paciência, é um trabalho no início, por mais que impaciente, por mais chato que seja para o torcedor ver essa queda de rendimento do Flamengo, a culpa não é apenas, né, do Domenech, como a gente já falou. Tem jogadores aí rendendo muito abaixo, como o Léo bem disse, Bruno Henrique, né, o principal exemplo. Arão voltou a ser aquele velho Arão, aquele patinho feio que a torcida do Flamengo se acostumou há uns anos atrás. Vamos ver como que o time rubro-negro vai reagir a essa má fase e se ainda há futuro com o treinador catalão Domenech Torrent no Flamengo. Só para acrescentar aí o valor da multa dele, nesse momento é aproximadamente entre 25 a 30 milhões de reais. É quase uma contratação despedir o cara nesse momento. Eu realmente não acredito que a diretoria vai fazer isso. Eu queria dar uma destacada no Botafogo, né? A torcida já pedia, uma certa parte da torcida já pedia a saída do treinador Paulo Autuori. E é de se destacar que ele foi um dos grandes responsáveis pelo bom futebol apresentado pelo Botafogo, assim, pelo razoável futebol apresentado no jogo contra o Flamengo e pelo ótimo futebol apresentado no jogo contra o Galo, que venceu um jogo inesperado, né? Caso não ótimo, tá? Bom futebol. Eu estou me excedendo um pouquinho nas palavras aqui, mas, enfim,
Depois do jogo contra o Fortaleza, a torcida pedia a saída dele, né? E, bom, estão quebrando a cara agora, né? Não se deve agir assim. Um treinador que tem tanta bagagem, né? E que está recebendo uma chance aí, depois de tanto tempo sem atuar no futebol brasileiro, não se deve tratar assim, na minha opinião. As pessoas têm que ter paciência e mais respeito com um profissional, né? É uma pena, realmente, que se peça, que tanto recorrentemente a gente ainda veja torcedor pedindo a saída do treinador com 5, 6 jogos. Agora, inclusive, foi demitido mais um treinador. Daniel Paulista do Sport foi outro que foi demitido aí com apenas 5 rodadas de campeonato. É uma tristeza, realmente, você ver o quanto de mediatismo tem no futebol brasileiro. A gente vem repetindo isso aqui direto, mas é uma pena, realmente, você ver isso por parte do torcedor. Inclusive, um treinador que deu um título importantíssimo para o Botafogo há 25 anos atrás, aí, né, que foi o Brasileirão de 95. Então, é uma pena, muito, muito complicado, realmente. E sobre o Flamengo, até queria complementar que a situação tá difícil, né? Lá no Flamengo, no momento, as coisas estão muito nebulosas. Essas lesões aí do Rodrigo Caio e do Gabigol vem só para complementar um ambiente que estava bem esquisito já faz um tempo, né? E isso está refletindo um pouco nesse jogo do time nessas últimas partidas, né? Que o time caiu um pouquinho de produção, realmente. E o Domenic Torrent ainda está precisando se achar e achar uma maneira de fazer esse time jogar aí e ter vontade. Né? O jogo contra o Botafogo, o Flamengo devia ter tomado a iniciativa um pouco, porque tem o melhor time. Né? Mas não foi isso que se viu. O Botafogo chegou em alguns momentos a ter mais um pouquinho assim a bola. Obviamente não dominou, não teve a maior parte da posse da bola, obviamente o Flamengo teve mais, mas em alguns momentos o Botafogo parecia que queria jogar mais. É isso que eu quero dizer. O Botafogo parecia que queria jogar mais do que o Flamengo, parecia que queria mais fazer o gol. Essa foi a minha visão. Inclusive não acho, até vou discordar de Léo aí, eu não acho que o Botafogo jogou para empatar em alguns momentos, né? Tudo bem que no final teve a cera do Gatito, o Gatito costuma fazer bastante essa cera. O Botafogo não acredito que estava querendo se retrancar, né? Se comparado, por exemplo, ao jogo com o Alberto Valentim no ano passado, né, que foi uma vitória do Flamengo por 1-0, o Botafogo se retrancou o jogo inteiro. O Botafogo quis mais o jogo, ele quis mais atacar. Fez 7 finalizações, né? Não é, acho que não fugiu do jogo o Botafogo não. Mas enfim, essa aí é a minha visão sobre essa partida. Bom, sobre a questão do Paulo Autuori, concordo com o Kelly que acho que ele tem que permanecer, porque o trabalho é bom, tá fluindo, e não vejo ninguém no mercado que aceitaria treinar o Botafogo que seja melhor que ele nesse momento. Ainda tem isso, né? Que dinheiro o Botafogo vai pagar o treinador legal, entendeu? Exatamente. Não acho que ele tem que ser mantido porque ele ganhou um título em 1995, porque isso já faz Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo para você ter mais de, compaixão, né, por respeito mais de pelo duas trabalho dele. décadas. Inclusive foi um pouco duvidoso, né, ali alguns lances nas finais de 95, mas isso a gente não precisa comentar nesse momento. Mas enfim, acho que um time que faz cera ali ao final do jogo é um time que claramente está confortável com a vitória. Se não, caso contrário, alguém falaria: ó, vamos embora aí, gatito, acelera aí pra gente, que a gente quer essa vitória. Evidentemente que o Botafogo estava confortável com o empate. Acho até que, assim, o Botafogo, por exemplo, estão pegando o Flamengo nesse momento ruim, que o time não está engrenando, é uma oportunidade de fazer 3 pontos, sabe? Acho que talvez lá no segundo turno, se o Flamengo já estiver encaixado, imagino que esteja com ou sem o Domi, não sei. Aí já vai ser difícil garantir pontos contra o Flamengo, mas enfim, acho que escolha do Botafogo ficar satisfeito com o empate, acho que até é razoável. Agora focar um pouquinho no lado nem do jogo, mas do lado do Domenech. Realmente a torcida aí tá cobrando muito dele, né? É um início de trabalho, acho que é um absurdo pedir ainda a demissão dele. Mas, assim, o seu Domenech ele vai ter finalmente uma semana cheia de trabalho. O Flamengo não joga no meio de semana, vai ser alguns jogos vai ter um jogo do Brasileiro, né? O Corinthians e Fortaleza, e alguns jogos da Copa do Brasil aí nas fases iniciais, o Flamengo só entra nas oitavas, então ele vai ter a semana cheia, né? Para treinamentos. Inclusive a torcida ficou na bronca porque a equipe vai ter uma folga na terça, amanhã, né? Mas ele vai ter período de 2 treinos, período duplo, treinos duplos na quarta e na quinta, então vai ter tempo para desenvolver aquilo que ele acredita do futebol, o que ele quer para o time. A gente espera uma atuação melhor contra o Santos, vai ser um jogo complicado no domingo. Eu acho que o Domenech ele precisa começar a mostrar alguma coisa, porque realmente não tem como não mostrar nada em 5 jogos, mas acredito que ainda precisa de mais tempo realmente. O time está muito mal fisicamente e precisa melhorar principalmente a questão física para implementar um
se for um modelo parecido com o Jorge Jesus, por exemplo, precisa da questão física muito boa dos atletas. E talvez tenha 2 já desfalques, né? O Rodrigo Caio, acho que muito certeza absoluta, e o Gabigol duvidoso para a partida. O Arrascaeta, como ele botou no Twitter, estava 100% à disposição do técnico. O Gerson também não entrou na partida. Destacar também a atuação do Thiago Maia, que a gente não falou, que entrou e fez um bom jogo, com passes verticais, passes interessantes. Acredito que mereça titularidade para o jogo contra o Santos. Não sei se no lugar do Arão é o que eu faria, mas não sei se o Domenech vai fazer. E também uma atuação boa do Tuller, né? O zagueiro jovem aí que a torcida também vem pedindo para que seja titular no lugar ali do Léo Pereira, que atuação desastrosa mais uma vez. Perdeu todas para o grande Babi do Botafogo. O menino perdeu todos, o Léo Pereira não dá um bote certo. Nem falta às vezes faz, erra completamente, consegue nem pegar o cara e fazer uma falta de tão errado que é o bote dele. Não estreou ainda com a camisa do Flamengo o Léo Pereira. O Gustavo Henrique acho que merece uma chance no próximo jogo. E o Mateuzinho também não jogou uma atuação do nível que a do João Lucas teve, por exemplo, o João Lucas teve contra o Coritiba. Quase foi expulso, até teve um lance de revisão de VAR. Se a perna ali do jogador do Botafogo estivesse presa ao solo, né, seria para expulsão. Por ser no ar, lance apenas de amarelo. E é isso, o Flamengo tem que melhorar. O Botafogo conquista o ponto que desejava, né? Acho que até saiu um pouquinho com gostinho de derrota, porque o pênalti do Flamengo foi no último lance, né? Mas enfim, acho que jogo bem parelho. E o Botafogo teve 7 finalizações, mas só uma no alvo, né? Vamos lembrar isso aí, que acho que é importante citar. Só completando rapidinho, essa questão do imediatismo do torcedor brasileiro extrapola a questão do treinador, porque o Mateuzinho, vamos lá, ele fez uma atuação abaixo do João Lucas, óbvio, né? O João Lucas tem um ritmo muito maior do que ele, começou jogando, ele jogou até Libertadores esse ano. O Mateuzinho tem uma trajetória muito curta no futebol profissional do Flamengo. E já tem gente no Twitter falando que, pô, se Mateuzinho é jogador, eu sou astronauta, não sei o quê. Cara, com calma, né, meu irmão? O cara provavelmente nem vai mais voltar na escalação do Flamengo, ainda mais agora que o Maurício Isla foi oficialmente apresentado. Vamos ver quando que ele vai estar apto a estrear na lateral do Flamengo. Mas é preocupante isso, preocupante. Torcedor do Flamengo, especialmente o torcedor do Flamengo, tem que parar com essa mania, essa má fama de queimar jogador precocemente. Mas o Mateuzinho tá iniciando ainda a sua trajetória, tem que ter um pouco de paciência. Outro que, inclusive, vai sair aí do Flamengo, né? Um menino da base, vai ser o Lincoln, que vai ser vendido também, né? Ele recebeu uma proposta aí do Citigroup, o grupo que administra o Manchester City, mais um monte de clube. E ele vai embora também do Flamengo, aí, um jogador muito contestado aí pela torcida. Inclusive, outro exemplo de imediatismo muito bem que o João Marcelo citou aí, né? O Mateuzinho. A torcida do Flamengo pegou muito no pé do menino, mas estava, enfim, jogando um clássico, não é qualquer coisa, não. O moleque o pessoal precisa ter mais pé no chão, mais calma aí, né? Que o cara não vai sair um craque num jogo como esse, né? Vai ter umas dificuldades, sim. Bom, seguindo aqui para comentar os outros jogos da rodada, né? Tivemos um jogo interessante em São Januário, né? Vasco e Grêmio, jogo 0-0. O Vasco seguindo, mostrando que vai ser um time competitivo e difícil de vencer, pelo menos por enquanto, nessa competição. Um jogo muito parelho na posse de bola. O Grêmio teve mais chances claras de gol, mas o resultado foi 0-0. O Grêmio sem o Diego Souza, que se machucou no jogo contra o Flamengo, né? Bom destacar. E o Vasco, que foi aprovado aí com a parceria com a W Torre, vai expandir São Januário de 22 mil lugares, vai para aproximadamente 40. Também se fala aqui de um jogo que eu não esperava muita coisa, mas é um clássico, né? Palmeiras e Santos. Até me surpreendi com a vitória do Palmeiras, conseguiu com o primeiro gol de pênalti Luiz Adriano, mal batido, o goleiro João Paulo espalmou para dentro. Depois, numa bola aérea, o Ramires faz contra. E ali o Patrick Paula, num bonito chute, né? Ele se taca na bola quase, ele bate com o pé e faz um bonito gol. O menino vem se destacando bastante, os times europeus já estão de olho. E o Palmeiras vem se falando que o Palmeiras não quer vender ele nesse momento, que acredita que em pouco tempo ele vai se valorizar bastante. Tem valor de mercado aproximado de 15 milhões de euros hoje. Mas com isso o Palmeiras vai precisar fazer outras vendas. Provavelmente o Scarpa ou o Bruno Henrique serão vendidos
muito se fala aí do Atlético Mineiro, tem o interesse dos dois atletas. Também destacar mais uma vitória do São Paulo, mais uma vitória sofrida do time do Fernando Diniz, que dessa vez venceu não jogando aquele futebol que o Diniz acredita, né? Foi um time pragmático, saiu um gol no início ali com um bom passe do Luciano, né? Que já conhece o Diniz do tempo de Fluminense. Uma boa enfiada por Pablo fazer o gol. E aí depois o São Paulo foi um time bem pragmático, jogando lá atrás. Ele até barrou, né, os dois zagueiros, o Arboleda e o Bruno Alves, botou o Léo Pelé na zaga e também o Diego, o menino da base. E depois botou a Arboleda durante a partida ali na final para segurar o resultado. Jogou pelo resultado, né? Claramente aí para não ser demitido. Acho que o Diniz tem em mente que se ele cair nesse momento pro São Paulo, não vai assumir um time do mesmo nível e o mercado dele para ele vai ficar bem ruim. Tá. O Fluminense ganhou fora de casa do Atlético Paranaense num gol contra do Felipe Aguilar. Quando eu vi isso, dei graças a Deus que eu quase escalei o atleta no meu cartola. Fiquei bem satisfeito que não o coloquei porque ele chegou a negativar. O Goiás ganhou o clássico do estado de Goiás contra o Dragão 2-0, também surpreendente para mim. Achei que o Atlético Goianiense estava um pouquinho melhor, mas o Goiás vence, né? No primeiro jogo sem o Ney Franco como técnico. O Bragantino perde fora de casa, perde em casa para o Coritiba. Ao final do primeiro tempo teve o Fabrício Bruno expulso. O Coritiba empata, né, no pênalti que ele cometeu. E no segundo tempo, jogou o segundo tempo inteiro com um a mais e conseguiu a vitória. O Bragantino vem sofrendo para pontuar nesse início, né? Lembrando que o Bragantino começou com uma sequência relativamente fácil. O time tem apenas 5 pontos em 5 jogos. Precisa, acho que, melhorar aí. O Ceará mais uma vez vence o Bahia, né? Já tinha ganhado a Copa do Nordeste 2 vezes. O time do Guto Ferreira claramente sabe os pontos fracos da equipe do Bahia, sabe anular os pontos fortes, venceu. E na quarta-feira vai ter, não entendi porque esse jogo não foi no sábado ou no domingo, mas o Corinthians e Fortaleza se enfrentam aí. Na quinta rodada também vai ser o jogo final desta rodada. Sexta rodada começando aí no sábado e teremos jogos também no domingo. Queria destacar também falar do Palmeiras um pouquinho que eu esqueci, que o Palmeiras começou muito mal, né, o brasileiro, com 2 empates, não tinha ganho no ano de nenhum time da Série A, né, porque no Paulista, mesmo campeão, não conseguiu ganhar de nenhum dos 3 rivais, só empates ou derrotas, e ganhou já 2 jogos nas últimas 2 rodadas, né, aliviando um pouco a pressão em cima do Vanderlei. Não foi nada bonito de se ver, principalmente o contra o Atlético Paranaense, mas o Palmeiras dá uma respirada, já está em quarto colocado dentro do campeonato. O São Paulo também com essa vitória já chega ali em quinto, mas enfim, os dois times ainda acho que tem que mostrar muito futebol dentro de campo que está devendo realmente. E é isso. Esse foi o resumão aí da rodada. E agora vamos seguir para os palpites. Antes só da gente passar para os palpites, tá? Eu só queria comentar as trocas de técnicos. O Goiás, que demitiu o Ney Franco, contratou o Thiago Largue, uma contratação interessante, porque o Thiago Largue ainda tem muito o que mostrar, né? Ficou devendo um pouquinho no Atlético, mas ele é um treinador promissor. A gente vai acompanhar, vamos ver o que ele pode fazer aí no time goiano. No Coritiba, saiu o Eduardo Barroca, entrou o técnico Jorginho, que mais uma vez treina o Coxa, né? Eu não sei, perdi a conta de quantas vezes ele já treinou o Coritiba, mas essa é mais uma vez que ele chega lá e promete, tentando botar o Coritiba um pouquinho mais acima. Vamos ver, ele já foi bem em alguns trabalhos anteriores pelo Coxa. No Sport saiu Daniel Paulista, entrou Jair Ventura, que Léo já criticou em alguns programas atrás, chamando de Jesus! Jair Tortura. Exatamente, essa reação dele aí, ele já chamou em alguns episódios atrás de Jair Tortura. E é o novo técnico do Sport. Depois de muito tempo sem time, Jair Ventura volta a atuar aí no Brasileirão Série A. Vamos para o palpitão agora, então. Lembrando apenas que Fortaleza e Corinthians ainda não rolou, tá? O jogo pela quinta rodada. Esse jogo aí a gente já deu palpite no episódio passado, tá? Tá lá no final, para quem quiser ver. Vamos lá, então. Primeiro jogo da rodada. A sexta rodada vai ser no sábado. A gente vai ter nesse meio de semana a Copa do Brasil aí, por isso que a gente não vai ter jogo nessa quarta-feira, quinta-feira, enfim. Vamos lá. Botafogo e Internacional, 29, dia 29, no sábado, às 4 horas da tarde. Vou de vitória do Internacional.
Vitória do Inter. Vitória do Inter. Agora, Fluminense e Vasco no Maracanã, sábado, 7 horas da noite. Eu vou de vitória do Vasco. Empate. Empate. Bahia e Palmeiras, Pituaçu, 7 horas da noite, sábado. Vou de vitória do Palmeiras. Empate. Vitória do Bahia. Castelão, Fortaleza e Bragantino, sábado, 29, dia 29, às 9 horas da noite. Vou de vitória. Não, vou de empate. Vitória do Fortaleza. Eu vou de empate. São Paulo e Corinthians, pô, clássico bom esse, hein? Morumbi, às 11 horas da manhã, domingo. Eu vou de vitória do Corinthians. Vitória do Corinthians. Fernando Diniz cai. Vitória do Corinthians. Fernando Diniz não cai. Eu também não acho que cai, não, porque o Raí já deu uma sobrevida para ele, falou que ele tá acreditando no trabalho dele, que ele vai seguir. Bom, Santos e Flamengo na Vila Belmiro às 4 horas da tarde. Vou de vitória do Flamengo nessa. Vitória do Flamengo e o Raí cai junto com o Diniz. Vou de empate. Coritiba. Coritiba Sport no Couto Pereira às 4 horas da tarde, domingo, vitória do Coritiba. Vitória. Empate. Vitória do Sport. Olímpico de Goiânia, Atlético Goianiense e Ceará às 6 da noite. Não, 6 da noite. Acho que é 6 da noite, né? É 6 da tarde, não sei. Sei lá, 6 da tarde, Atlético Goianiense e Ceará no domingo. Esse jogo é meio complicado, acho que eu vou empate nesse jogo. Vitória do Ceará. Vitória do Ceará. Aqui nos Globo Esporte tem 2 jogos que estão sem data. Não sei por que aqui, mas a rodada se finalizaria com o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E eu, nesse jogo, aposto uma vitória do Atlético Mineiro. Vitória do Galo. Vitória do Galo. E Grêmio e Goiás também está sem data. Jogo na Arena do Grêmio. Eu vou de vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio. Então é isso. Só para deixar registrado, quem ganhou o palpitão na última rodada fui eu, né? Pedro Henrique, Kelly. 3 acertos. Acertei o jogo do Botafogo contra o Flamengo, acertei a vitória do Goiás e acertei a vitória do São Paulo. Léo acertou 1 e João Marcelo não acertou nenhum. Bom, agora a gente vai finalizar com a Europa League. E, bem, Sevilla tuvo que ser. Sevilla, pela 6ª vez campeão da Europa League. Esse time que é papão de Europa League, os caras só ganham a Europa League. É impressionante. Bom, Sevilla 3-2 foi campeão em cima da Inter de Milão. Um jogo que talvez se esperava ali uma vitória da Inter, né? Eu acreditei numa vitória do time de Milão, que para mim era mais forte tecnicamente, né, no elenco e tal. Porém, o Sevilla foi lá e fez valer a sua história na Europa League, foi campeão. E eu queria saber o que vocês têm a comentar sobre esse jogo e se o Sevilla ainda pode apresentar alguma coisa na Champions League da temporada que vem, já que se classificou aí, então, para a próxima Champions, né, com esse título, né? Vitória na Europa League, o título da classificação para a Champions. Bom, não vai surpreender na Champions. Sempre a mesma pergunta, né? Se o Sevilla sempre ganha a Europa League, a gente fica se perguntando se vai surpreender na Champions e sempre cai ali, às vezes até na fase de grupos e volta a Europa League, vence a Europa League. Acredito que a Inter tinha um time com peças mais interessantes, né? O Diego Carlos estava para se tornar o grande vilão da final, né? Cometeu o pênalti em cima do Lukaku e depois cometeu uma falta também que originou o segundo gol da Inter, mas acaba saindo como herói, né? Um bonito gol de bicicleta. Acho que a bola até ia para fora, sem o desvio do Lukaku. O desvio do Lukaku acontece, a bola vai no gol. O Lukaku também tinha tudo para ser o herói, termina como vilão. O Sevilla vence mais uma vez, um time que adora vencer essa competição. Queria dar destaque para o cara que fez o último gol, o Diego Carlos, que eu já falei. Muito bom zagueiro, está sendo procurado aí pelo Barcelona e pelo United. A tendência é que ele chegue a um time grande nessa próxima janela e acho que o Tite tem que olhar para ele nas próximas convocações. Um jogo bem equilibrado
vence o Sevilha no detalhe. Eu destacar também o Ever Banega, né, que provavelmente fez sua última aparição aí nos gramados europeus. Não sei como vai ser a sequência dele nas próximas temporadas, mas fez um belo jogo. E é o Sevilha do Lopetegui, né? Falando aí um pouco mais do ex-treinador do Real Madrid, que acabou sendo bem contestado, assumiu o Sevilha pelas sombras, né? Acabou que muita gente ficou sem falar o nome do Lopetegui por um tempo. E acabou sendo consagrado aí com esse título de Europa League, que, como o Léo bem disse, é uma competição que o Sevilha está habituado a ganhar. Bom, a gente vai finalizando então esse episódio por aqui. A gente conversou sobre o título do Sevilha, né? A vitória do Sevilha nessa Europa League aí pela 6ª vez campeão. E é isso. Gostaria de agradecer a rapaziada que sempre está comigo aí, né? A gente fazendo sempre esses episódios, se divertindo aí. E muito obrigado a vocês, tá? E muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você sempre esteja aí com a gente. Siga divulgando, tá, o nosso trabalho aí. Dê like no vídeo e tal. Enfim, mostre para seus amigos aí um podcast bacana de futebol. Falando, né? Conversando sobre a rodada, enfim, os acontecimentos da semana. E é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que acompanham a gente. Nos siga aí, se inscreva, dê like, enfim, as coisas todas. É isso. Muito obrigado, rapaziada. Até a próxima aí. É isso, o programa foi legal de gravar. Gostei muito de comentar os assuntos com vocês. Gostei principalmente de discordar do Kelly. Mas, enfim, faz isso aí tudo que ele falou, porque realmente para nos ajudar a divulgar aí o podcast, a gente precisa bastante. É isso, até a próxima. Valeu. É isso, pessoal. Contamos aí com o apoio de vocês, como sempre. É sempre bom estar aqui com a rapaziada. E é isso. Discutir futebol com eles é sempre bom. Sigam aí em todas as redes sociais. Acompanhem nosso projeto, porque tem mais por aí. Um abraço. Lembrando também para você nos seguir a gente no Twitter, lá, @AtaqueTrio, onde a gente também avisa algumas coisas sobre o canal, tal, comenta alguns assuntos, tudo bem? Então é isso. Até a próxima. Na próxima eu vou dar uma descontada de você também, tá, Léo? Eu vou deixar guardado aqui. É isso. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Valeu.